Em 2009, cortadores de turfa trabalhando no condado de Kildare, na Irlanda, ouviram um som oco sob suas pás. Ao removerem camadas de terra negra e úmida, não encontraram um baú de ouro viking, nem armas de uma batalha esquecida. Eles encontraram um barril de carvalho, fendido pela pressão dos séculos, contendo 35 quilos de uma substância cerosa, amarelada e pungente. O que eles seguravam não era um tesouro metálico, mas algo que, para os antigos, era igualmente valioso: manteiga. Datada de 3.000 anos atrás, essa manteiga de pântano ainda era quimicamente reconhecível como gordura láctea. Embora não fosse aconselhável para uma torrada moderna, ela não havia se decomposto em pó nem desaparecido. Ela sobreviveu a impérios, guerras e mudanças climáticas, tudo sem um único segundo de refrigeração elétrica. Contrastamos isso com a sua cozinha hoje. Você compra um tablete de manteiga no supermercado, um produto de alta tecnologia industrial, pasteurizado e embalado em papel alumínio. Se você esquecer esse tablete sobre a bancada em um dia quente de verão, em menos de 2 semanas ele estará coberto por uma penugem de mofo ou cheirando a ranço, tornando-se impróprio para consumo. Como é possível que povos da Idade do Ferro e da Idade Média, sem acesso à eletricidade, conservantes químicos sintéticos ou embalagens a vácuo, conseguissem armazenar laticínios por meses ou anos, enquanto a nossa cadeia de suprimentos moderna produz alimentos que morrem assim que são desconectados da tomada? A resposta reside em uma compreensão perdida da química dos alimentos e em técnicas de sobrevivência que trocamos pela conveniência. Para entender por que a manteiga moderna falha, precisamos primeiro entender o que ela é. O leite é uma emulsão complexa, projetada pela natureza para nutrir bezerros, o que o torna o meio de cultura perfeito para bactérias. Ele contém água, gordura, proteínas, principalmente caseína, e açúcar, lactose. Quando transformamos leite em manteiga, estamos essencialmente tentando separar a gordura de todo o resto. No entanto, a manteiga moderna comercial é, na verdade, imperfeita nessa separação. Ela contém cerca de 80% de gordura, mas os 20% restantes são compostos de água e sólidos do leite. É nessa fração de 20% que o inimigo vive. A água fornece o ambiente para a vida microbiana, e a lactose e a caseína fornecem o alimento. Quando deixada em temperatura ambiente, a manteiga moderna estraga por 2 processos principais: a rancificação hidrolítica, causada pela água e enzimas, e a rancificação oxidativa, causada pelo contato com o ar. O produto moderno é projetado para o sabor suave e doce, conhecido como Sweet Cream Butter, manteiga de creme doce. Ela é feita de creme fresco, não fermentado. Isso agrada ao paladar moderno, mas remove a primeira e mais importante linha de defesa que os antigos usavam: a acidez. Sem a proteção natural do ácido e mantendo uma quantidade significativa de água e açúcar, a manteiga moderna é biologicamente indefesa. Ela depende inteiramente da temperatura artificial da geladeira para colocar as bactérias em estado de dormência. Assim que a energia acaba, o relógio biológico da decomposição começa a correr acelerado. O camponês medieval não via o leite azedo como um desperdício, mas como o início de um processo de preservação. Antes da invenção da pasteurização e da refrigeração, o leite começava a fermentar quase imediatamente após a ordenha. Bactérias lactobacilos nativas do ambiente consumiam a lactose, o açúcar do leite, e a convertiam em ácido lático. Esse processo é o que hoje chamamos de cultura. A manteiga medieval era quase invariavelmente feita de creme que havia sido deixado para amadurecer e azedar por dias. Essa fermentação não era um acidente de saneamento precário, era uma biotecnologia de sobrevivência. O ácido lático reduz o pH do creme,
criando um ambiente hostil para bactérias patogênicas como a Salmonella e a E. coli, que não sobrevivem bem em meios ácidos. Quando esse creme azedo era batido para virar manteiga, o produto final já nascia com um conservante natural embutido. Enquanto a manteiga moderna de creme doce é um campo aberto para invasores, a manteiga fermentada medieval era uma fortaleza ácida. O sabor era mais forte, picante e complexo, algo que a indústria moderna tenta replicar artificialmente com aromatizantes, mas que na época era o sabor da segurança alimentar. Apenas fermentar o creme não era suficiente para garantir anos de armazenamento. O passo seguinte no processo medieval era uma tarefa braçal exaustiva que a indústria moderna, focada no lucro, minimizou drasticamente: a lavagem da manteiga. Após bater o creme até que a gordura se separasse do líquido, o soro de leite, a massa de gordura restante ainda estava saturada com bolsas microscópicas de soro. Esse soro é o elo fraco da manteiga. Ele contém as proteínas e os açúcares restantes que apodrecem mais rápido. Uma leiteira medieval ou um fazendeiro experiente sabia que, para a manteiga de inverno durar, o soro precisava ser erradicado. Eles lavavam a massa de manteiga repetidamente com água fria e limpa, amassando-a e dobrando-a contra tábuas de madeira. O processo era repetido até que a água espremida da manteiga saísse cristalina, sem nenhum traço de leite. Hoje, as normas legais em muitos países permitem, e até incentivam, que uma certa porcentagem de soro e água permaneça na manteiga, pois a água é pesada e é vendida pelo preço da gordura. A manteiga moderna é, intencionalmente, menos pura do que a manteiga de guarda medieval. Ao deixar esses sólidos de leite para trás, criamos um produto mais cremoso, mas inerentemente instável. A técnica medieval de lavagem extrema removia a comida das bactérias, deixando apenas a gordura inerte, que é muito mais resistente à deterioração. Se a acidez era o escudo e a lavagem era a limpeza do terreno, o sal era a muralha impenetrável. Hoje, consideramos a manteiga salgada, aquela que tem entre 1% e 2% de sal. Para um paladar medieval, isso seria considerado praticamente sem sal. O sal era o principal conservante químico disponível, agindo através da desidratação osmótica. Ele sugava a umidade das células bacterianas, matando-as ou impedindo sua reprodução. Para a manteiga destinada ao armazenamento de longo prazo, a chamada manteiga de provisão para o inverno ou para longas viagens marítimas, a proporção de sal podia chegar a 5% ou até 10%. Isso criava um ambiente tão salino que a vida microbiana era impossível. Obviamente, comer essa manteiga pura seria desagradável. Portanto, existia uma habilidade secundária que também foi esquecida: a dessalinização. Antes de usar essa manteiga preservada, o cozinheiro medieval a lavava novamente em água fresca para retirar o excesso de sal, restaurando sua palatabilidade. Nós perdemos esse hábito. Queremos que o produto saia da embalagem pronto para o consumo, e essa conveniência nos custou a durabilidade do alimento. A manteiga moderna levemente salgada não tem sal suficiente para preservar nada fora da geladeira. É apenas um tempero, não uma técnica de sobrevivência. A rancificação oxidativa ocorre quando o oxigênio reage com as cadeias de gordura, criando compostos voláteis que cheiram mal e têm gosto ruim. A manteiga exposta ao ar estraga, não importa o quanto seja salgada. Os medievais entendiam a necessidade de criar barreiras físicas densas. A manteiga não era apenas embrulhada, ela era compactada. Em barris de madeira de carvalho ou potes de cerâmica vidrada, a manteiga era socada com força bruta para eliminar qualquer bolha de ar presa. Frequentemente, uma camada de sal grosso era colocada no topo, seguida por um selo de cera, banha ou até mesmo uma tampa de madeira selada com breu. Isso criava um ambiente anaeróbico, sem oxigênio. Em contraste,
Nossas embalagens modernas, uma vez abertas, expõem a superfície da manteiga ao ar da cozinha e aos odores da geladeira constantemente. A técnica medieval de potting, envasamento, transformava a manteiga em uma conserva. Havia relatos de manteigas armazenadas dessa forma que mantinham sua integridade calórica por mais de um século, embora o sabor certamente se alterasse para algo mais próximo de um queijo forte. Retornando à descoberta inicial da manteiga de pântano, este método representa o auge da compreensão empírica do ambiente. Os pântanos de turfa do norte da Europa são ambientes únicos. São frios, altamente ácidos e quase totalmente desprovidos de oxigênio. O musgo sphagnum, que compõe a turfa, libera compostos que se ligam ao nitrogênio, privando as bactérias desse nutriente essencial. Essencialmente, um pântano é uma geladeira química natural. Os antigos celtas e povos medievais usavam esses locais como despensas de segurança máxima. Enterrar um barril de manteiga no pântano não era apenas para escondê-lo de ladrões ou cobradores de impostos, mas para aproveitar essas propriedades conservantes. A matriz de gordura da manteiga absorvia o sabor da turfa, tornando-a adquirida e terrosa. Mas a energia calórica, a parte vital para a sobrevivência no inverno, permanecia intacta. Experiências modernas que tentaram replicar isso mostraram que, após meses enterrada, a manteiga adquiria notas de sabor de salame ou queijo envelhecido, mas não estava podre. É um lembrete humilhante de que a natureza oferece métodos de conservação superiores à tecnologia, se soubermos onde procurar. Embora a manteiga de pântano seja um extremo geográfico, havia outra técnica medieval, mais comum em climas onde o frio não era garantido e que também foi amplamente utilizada na Europa. A clarificação, conhecida na Índia como ghee, mas presente na culinária medieval europeia sob o nome de manteiga clarificada ou óleo de manteiga. O processo envolve aquecer a manteiga suavemente até que toda a água evapore e os sólidos do leite, proteínas, se separem e precipitem ou flutuem, sendo então removidos. O que resta é 100% gordura pura. Sem água e sem proteínas, as bactérias e fungos não têm onde crescer. A gordura pura é incrivelmente estável. Potes de manteiga clarificada podiam ser mantidos em prateleiras à temperatura ambiente por meses, mesmo no verão, sem estragar. Enquanto a manteiga moderna queima na frigideira e estraga na bancada, a manteiga clarificada medieval era o combustível de cozinha definitivo, resistente ao tempo e ao calor. Era uma transformação química irreversível que trocava a textura cremosa pela durabilidade eterna. A razão pela qual essas técnicas foram desenvolvidas não foi gastronômica, mas existencial. Na Idade Média, a produção de leite era sazonal. As vacas produziam leite em abundância na primavera e no verão, quando os pastos eram verdes. No inverno, a produção caía drasticamente ou cessava. Sem a capacidade de armazenar o excedente de verão, a população morreria de fome no inverno. A manteiga não era um condimento para passar no pão. Era uma bateria de calorias. Era uma moeda. Aluguéis feudais eram frequentemente pagos em barris de manteiga. A durabilidade era o valor intrínseco do produto. Se sua manteiga estragasse, você não perdia apenas o café da manhã. Você perdia sua poupança e sua proteção contra o frio. A mentalidade moderna de comprar fresco toda semana nos desconectou desse ciclo de escassez e abundância. Nossas tecnologias, geladeira, nos tornaram preguiçosos, permitindo que a indústria nos venda água e leite disfarçados de manteiga, produtos frágeis que exigem suporte de vida elétrico constante. Ao olharmos para o bloco de manteiga, validade 30 dias, em nossas geladeiras, vemos o custo oculto do progresso. Ganhamos conveniência e um sabor mais suave e doce, mas perdemos a autonomia e a resiliência. A manteiga medieval, fermentada, lavada exaustivamente, salgada pesadamente,
ou enterrada na turfa. Era um triunfo da engenhosidade humana sobre a entropia. Ela foi projetada para durar, para viajar e para sustentar a vida quando o mundo congelava. Não precisamos começar a enterrar nossa comida em pântanos hoje, mas entender a ciência por trás dessas práticas antigas revela uma verdade desconfortável. Nossa segurança alimentar é frágil. Ela depende de uma cadeia ininterrupta de eletricidade e refrigeração. Os medievais construíram sua segurança na química do próprio alimento. Aprender a fazer manteiga fermentada, a clarificar a gordura ou a usar a salga corretamente não é apenas uma curiosidade histórica, é recuperar o controle sobre o que comemos e como sobrevivemos. A tecnologia medieval não era primitiva. Ela era, em muitos aspectos, biologicamente superior para um mundo imprevisível.